Mariana, que prazer Que te receber prazer! aqui. Tô Tão muito bom, animada. né? Aham. Depois de um tempo, né? Bom tempo, né? Eu tava com Mas saudade que bom, de eu você. também. Hoje a gente tá aqui no estúdio do Cauê, Estúdio Doc, na Vila Madalena. E eu todas as vezes falei errado. Doc Studio, na Vila Madalena. E agora eu tô muito chique, porque eu tô com uma parceria com a Evino Perdizes. Então esses vinhozinhos que a gente tá bebendo aqui, ó, tudo é Evino Perdizes. Então eu tô muito feliz e animada com essa parceria. E Mari, eu começo todas as entrevistas com a mesma pergunta, que é: como começou a sua relação com a música? Nossa, Lu, minha relação com a música começou quando eu era bem pequena. Eu sempre gostei muito, prestei muita atenção na música. Na minha casa sempre teve muita música tocando, sempre muita música brasileira. Minha mãe trazia muita música brasileira e meu pai trazia muita música internacional. Mesmo eles tendo se separado quando eu era mais nova, na casa dele tinha mais música internacional e da minha mãe muita música brasileira. Mas eu acho que nova ali, eu já tinha essa vontade de cantar. Eu pegava as músicas dos filmes e tentava cantar, queria fazer show pra minha mãe ver, me enfeitava. Então começou ali de uma maneira meio inconsciente, sem entender o que era aquilo. Quando eu fui, assim, pra adolescência, que eu entendi que, de fato, eu queria brincar ali, entender o que era. Aí formei banda, fui atrás, enfim. Aí começou realmente uma coisa mais profissional depois desse momento, dessa entrada mesmo ali nesse mundo mais de estudar, né, a música. E quando você entendeu a música como um caminho possível de profissão, assim? Acho que isso é diferente de você ter entendido a música como algo, sei lá, de repente fazer como hobby. Porque muitos músicos fazem por hobby só, né? Sim, sim. Mas entender isso como profissão teve um momento chave, assim? Cara, então, eu assinei meu primeiro contrato com 17 anos. Assim, foi bem nova, né? Foi quando a gente foi contratado pelo Liminha, pelo selo do Liminha. Que loucura! Com a minha banda, Unidade Imaginária. Então, ali eu meio que falei, opa… Antes, obviamente, eu já tava… Acho que um ano antes disso acontecer, eu já tava muito afim. Claro que com 16 anos, gente, o que você sabe da vida, né? Mas eu já tava muito afim de colocar a minha energia naquilo. Então, eu já tinha minha banda, Unidade Imaginária, com Valentina, com Léo. E eu e a Valen, a gente era muito organizado. Tipo, cara, numa época que não existia rede social direito, era Fotolog, que era uma rede socialzinha e tal. Tinha um Orkut ali, mas era diferente a produção de conteúdo. E a gente já pensava, vamos gravar vídeo, vamos fazer vlog. E o YouTube tinha acabado de surgir. Gente, tô denunciando minha idade também. Então, a gente já tinha essa cabeça um pouco empreendedora, sabe? Da gente tentar organizar as coisas de uma forma legal, se inscrever nos festivais, criar uma relação com o público. Então, assim, ali com 16, 17 anos, eu já tinha um pouco mais essa consciência. Calhou da gente ter essa relação com o Liminha, ele quis contratar a minha banda. E aí eu falei, cara… Até foi uma coisa meio assim, meu Deus, né? Inclusive, eu me lembro de quando eu entrei na sala, que a gente foi ter uma reunião com ele, a quantidade de disco de ouro. Eu olhei aquilo e falei, gente, aonde eu tô? Eu fiquei muito, assim, chocada. Enfim, mas dali, acho que eu comecei a ter essa consciência. Mas depois, obviamente, com todos os perrengues que a gente sabe que tem, que não são tudo flores, né? É um caminho difícil, arenoso, muitas vezes. Ali, depois também, com os anos, eu fui entendendo e escolhendo, né? Cara, é isso mesmo. Tá bom, vou. Vamos mais um pouco, tá. Já desisti no meio do caminho também. Teve um ano que eu joguei tudo pro alto, mas… Acho que até hoje O que aconteceu nesse ano pra você ter jogado pro alto? Eu deprimi. Eu tive várias coisas pessoais que me levaram a ficar muito bagunçada de cabeça. E muitas frustrações também musicais. A música a gente dá muito, a gente investe muito. E às vezes a gente… acaba que a coisa não vem um retorno, às vezes, que a gente espera. Que é normal, enfim, faz parte. Mas depois de muitos anos ali, né… tem uma hora que, enfim, acho que foi uma conjuntura, né, de fatores ali. Aí eu falei, cara, eu não quero mais cantar. Fechei o piano, fiquei um ano, fui fazer outra coisa. Fui abrir uma agência de design com uma amiga. Eu falei, cara, eu preciso… Mudou totalmente. Eu preciso me sentir útil, né? E, assim, como se música não… ali nessa relação eu não tava me sentindo útil. Eu tava num momento que eu tava sentindo que eu tava dando muito. E que a coisa… Acho que por falta de encontrar a equipe certa pra trabalhar. Que eu acho que isso faz muita diferença. Achar minha turma ali, encontrar minha linguagem. São muitas coisas, sabe? Mas… Aí, depois de um ano, eu realmente… É impossível eu ficar sem fazer música. E aí, a coisa foi muito maior do que eu, não dava essa força. Aí, eu compus Gigantesca, inclusive. Foi assim, no retorno. Legal.
Seu primeiro lançamento nas plataformas é de 2014. O que tava acontecendo em 2014? Muito louco, né? Porque foi o meu primeiro lançamento solo. Antes disso, ainda tinha CD, né? Então, eu lancei antes com a minha banda. A gente tinha CD lançado e tudo. Mas foi o primeiro lançamento digital mesmo, com o meu trabalho solo, com Palafita. E, cara, era um momento muito louco, assim. Quem viveu esse momento, muitos amigos passaram por essa mesma dor, né? A gente tava saindo da música física, de você produzir um CD, uma bolacha, que chegava na tua casa, caixas e caixas, por um negócio que ninguém sabia o que era, como monetizar, como você recebia, como é que são os nossos direitos como compositor, como produtor fonográfico. Cara, universo. Todo mundo se lascou, assim. Acho que foi disso pra todo mundo. Isso também, acho que foi uma das coisas que me deixou meio bagunçada nessa época. Então, assim, foi muito desafiador. Graças a Deus, eu conheci pessoas muito incríveis nessa época, que me assessoraram muito bem. A Sheila Guimarães, que me levou pra UBC. Marcelo Castelo Branco, que foi um cara que me ajudou muito. Tomava vários cafés comigo, me falava coisas muito importantes. Nessa época, ele falou, cara, tá todo mundo perdido. O que você tá sentindo é uma coisa, né? Geral. Mas assim, eu acho que também a gente acaba aprendendo muito. Porque a gente teve que estudar. Como é que a gente vai fazer agora pra gente se comunicar? Pra gente botar a nossa música, pra gente subir. Quais são as agregadoras? Aí surgiram as agregadoras, né? As distribuidoras. Como é que a gente vai fazer pra comunicar isso nessa forma digital? Era um mundo novo. Enfim, peguei a internet surgindo lá atrás. Então, cara, vambora, né? Mais um… Tava no Orkut fazendo vlog, entendeu? Eu comecei a ouvir… Exatamente. Eu comecei a ouvir música como na rádio, apertando a fita pra gravar o trechinho, a música preferida, que eu saía correndo pra dar o rec, pra você ter a fita depois, com as suas favoritas pra ouvir no Walkman, né? Antes do Discman. Então, assim, muitas mudanças. Então, mais uma, vamos se adaptar, né? Enfim, loucura, né? E por que decidiu lançar esse primeiro trabalho, assim, autoral? O que fez você também querer fazer isso sozinha? Sozinha, assim, né? Entre muitas aspas, mas… Eu tive uma banda, né, que durou muitos anos, a Unidade Imaginária, que foi uma baita escola. A gente teve… Nossa, quantos anos agora? Nem sei. Eu sei que ela acabou, tipo, 2011, mais ou menos. Então foram muito novos vocês. Muito novos. Assim, eu comecei isso com 15 para 16, conheci a Valentina, a gente formou a unidade, 17, e fomos. Mas eu queria também, assim, acho que quando a banda acabou, a gente tava num momento em que cada um de nós três, assim, éramos três, e eu e baterista, tinham alguns bateristas que tocavam com a gente. Cada um tava num momento diferente de vontade de vida, assim. E eu tava querendo, como a gente tocava uma coisa muito pauleira às vezes, eu tava a fim de cantar umas coisas um pouco mais intimistas, ir pra uma coisa um pouco mais suave, explorar outros lugares da voz também, outras sonoridades. O Léo tava querendo tocar mais, ir pra área do choro, enfim, do samba. Ele até depois mudou, saiu do Brasil e tal. E Valentina tava também numa outra praia. Então a gente rompeu ali. E aí eu falei, cara, então quem sou eu no mundo sem a minha banda? Porque como eu comecei com banda, também é uma coisa que você aprende a dividir um pouco ali, né? Tudo, as né? dores e as delícias. Então, é muito bom por um lado, mas também é horrível quando você quer ir pra um lado e a banda quer ir pro outro. Tipo, é difícil, né? Você também agradar todo mundo. Mas aí, o que eu fiz? Eu peguei, reuni algumas músicas. Tanto que o Palafita… Ele só tem, acho que, uma música minha, autoral ali. Até por isso também fiquei muito perdida, porque eu compunha muito com a Valen. Então eu falei, cara, como é que sou eu aqui sozinha e tal? Como é que eu vou… Enfim, muitas mudanças. Então, esse EP… Eu fiz um pouco, reuni uma galera, uma turma, gravei. E aí, levei também pro Liminha, que ele ajudou muito, né? A minha banda. A gente fez parte do selo dele, depois o selo, enfim, acabou. Mas ele sempre me orientou também. Sempre adorou, me levou pra lugares muito legais, assim, da música. Pra tocar e tal. E aí, eu levei pra ele o EP. Falei, cara, e aí? Vou lançar. Ele falou, você tem um HD? Eu falei, tem. Ele falou, vamos regravar os baixos, vamos regravar, não sei o que. Aí a gente começou a remontar ali. E aí, depois eu lancei. Eu queria também botar no mundo esse trabalho. Acabou demorando bastante pra sair, porque esse processo depois, né, de refazer e tal. Mas quando eu botei no mundo, eu acho que foi meio que um… Eu sempre fui uma pessoa que tive muita vontade… Quero fazer um negócio? Vou lá, vou fazer. Vou dar um jeito, vou falar, Que signo você é? Câncer. Câncer? Não parece, né? Cara, eu tenho Ascendente. 5 planetas em Câncer. Leão é o que me salva. Pode ser, então. Cara, porque eu sou canceriana magoada, sabe? Magoada.
Horrível. Eu, assim… Não tem a vibe de câncer. Mas é porque o leão Engraçado. que me impulsiona bem. É o leão. A galera que faz mapa astral fala pra mim, que bom que você tem esse leão aí. Senão você tava, filha, lascada. Mas enfim, então eu sempre tive essa coisa de movimentar, de vamos fazer acontecer. E uma coisa muito importante que eu sempre falo sobre trajetória, eu comecei a trabalhar com carnaval também, um carnaval mirim. Ali 2012, assim que a minha banda acabou, eu comecei com essa história de fazer os freelas e tal. Fui trabalhar com o Carnaval Mirim e, cara, ali pra mim abriu-se um portal. Porque o Carnaval Mirim é um carnaval que não tem dinheiro, é um carnaval feito por a escola de samba que eu trabalho até hoje, faço algumas coisas pra eles. Uma galera jovem fazendo um carnaval super crítico, sabe? Criticando mesmo várias coisas. É muito interessante, tem um projeto muito bacana. E, cara, você aprende muito ali. Então, aquilo realmente foi um divisor de águas pra minha cabeça. Porque eu aprendi realmente a botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Às vezes com muito pouco, sabe? Então, enfim, queria lançar. Às vezes sabia que às vezes não ia estar perfeito, mas eu falava, vou botar isso no mundo. Inclusive, uma coisa que me ensinou muito foi com a minha banda. A gente fez um EP, né? O nosso primeiro EPzinho, bolachinha e tal, 5 musiquinhas. E a gente gravou. E aí o baterista, eu lembro que o baterista, que é meu brother até hoje, ele me ligou e falou assim, Mari… Cara, o disco tava pronto, tá? Tava pronto, masterizado já. Ele falou, cara, eu não gostei das baterias. Ele assim, mesmo. passou por ele 1000 vezes as baterias. Tipo, como é que você não gosta agora? Eu me lembro dessa ligação, desse telefonema, assim, eu me lembro da cena. Ele falando, se vocês lançarem, eu vou sair da banda. Eu falei, meu amor, então me desculpe, você vai sair da banda, porque eu vou lançar esse disco. E aí a gente lançou, e esse disco, a MTV gostou da gente, e a gente foi concorrer ao VMB em 2010 com esse álbum, ser artista revelação. Então, assim, cara, às vezes, assim, eu não gosto de fazer nada que eu não ache que tá bom. Óbvio. Mas é que às vezes a gente ficar ali, não tem botando a lupa perfeito. em cima da lupa, em cima da lupa, a gente não vai a lugar nenhum. Então, lancei o Palafita, que hoje também eu olho e falo, ai, meu Deus, tem várias coisas que eu não curto, mas ele faz parte da minha história. Se eu não tivesse feito ele, né, o caminho ele só faz caminhando. Eu não teria feito depois os outros álbuns, os outros singles. Então, tudo faz parte. E falando em outros álbuns e outros singles, você se movimenta bastante nas plataformas digitais. Tudo é amor, tento. Até que você lança em 2023, Devagarinho com os Gilsons. De onde veio esse feat? O que aconteceu pra chegar nisso, assim? Cara, Devagarinho é uma coisa muito engraçada, né? Porque ali era pandemia. Eu tinha lançado Gigantesca. Voltei, né? Tive esse período difícil. Gravei alguns singles ali também pra fazer esse retorno. Porque também gravar um álbum, tudo e tal. Falei, puta, muito tempo. E tava numa época também, a gente ainda tava ali tateando, tá? O mercado do single. Tava bastante nessa época do single. Gravei e tal, Gigantesca, Finge. Fiz uma coisa, agora não me lembro de cabeça, mas fiz algumas coisinhas. E aí eu conheci os meninos no Soulfar do Rio, rolou o Soulfar. Eu já tinha participado umas outras vezes e tal, mas aí calhou deles estarem começando. E a gente se conheceu lá, foi super legal. Vocês estavam tocando? A gente tava tocando, eles, eu… E aí, enfim, nos conhecemos. E aí, cara… Foi uma coisa muito do destino, sei lá. Eu acredito nessa coisa astral. Um dia eu compus uma música. Não tava nem… Sei lá, foi uma coisa muito natural, assim. Tava com umas ideias, compus uma música. E aí, mostrei pra uma produtora que tava trabalhando comigo na época. Ela falou, cara, vamos mostrar pro Gilsons. Acho que tem tudo a ver. Aí eu falei, cara, legal, vamos… Né? Estão, né, a gente já se conheceu e tal, legal. Aí mostramos. E aí eles adoraram. Curtiram, na verdade, né? Assim, deram um retorno, pô, legal e tal. Mas não rolou aquela coisa imediata do tipo, vamos gravar. E aí, eu acho que umas semanas, não foi muito tempo depois, rolou a pandemia, rolou o lockdown. E aí, todo mundo, né, o que a gente vai fazer da vida? Todo mundo inteiro, né, assim, sem entender. E aí, as pessoas começaram a se movimentar de novo. Porque todo mundo parado, né? O que a gente vai fazer? Pra onde a gente vai? Né? Como é que a gente vai sobreviver? Aí, eles falaram, cara, vamos lançar como single. E a gente se encontrou, assim, era aquela época que, né, a gente não podia nem dizer que a gente tava saindo de casa, a gente ia pro estúdio, ninguém se tocava, todo mundo com 5 máscaras, uma em cima da outra. E a gente conseguiu fazer aquilo acontecer também, foi muito legal, foi bem no miudinho. E rolou, né, essa gravação linda. E, cara, a gente também não sabia o que ia acontecer, né, assim, depois da… E ali, pra mim, foi um divisor de águas, pra eles também, porque é uma música que até hoje, ela fica lá, né, no top 2, top 3 deles ali. É uma música que, enfim, pegou. E pra mim também, porque
Tanto que me abriu também ideias pra trazer outras sonoridades pro meu trabalho, né? E outros caminhos de composição. E de público, né? Pô, é muito legal, assim. Você vê o tanto de pessoas que me conheceram. 100% sua. Eu levei a música pra eles já meio montada, né? Já pronta, assim, né? Estrofe, refrão, já tudo acontecido ali. Só que ela, como eu faço muito isso, né? Eu repito a estrofe na segunda parte, assim. Às vezes eu gosto de repetir. Não por preguiça, mas porque às vezes eu gosto de reforçar aquilo. E aí eles falaram, vamos mudar a letra dessa segunda parte. Eu falei, pô, mete bronca, vai lá, traz e tal. A gente então é de vocês ali. Exatamente. A gente divide essa composição. Eu levei essa música já, né, ali como estruturada, né? Gravei uma deminho ali e mandei. Então, assim, mas o que eles escreveram também foi super lindo. E, enfim, eu amo. Fez sentido, né? Fez sentido. Aparentemente pra muita gente, né? Fez muito sentido. E como que continua essa relação? Porque você ainda continua ali fazendo algumas coisas, né? A gente tem uma relação muito legal, né? Tanto que eu abri, né, o show dos meninos, a gente já participei do show deles. Já mandei música pra eles também gravarem agora nessa nova fase. Então a gente tem essa relação muito legal, assim, né? De... Permaneceu, né? Exatamente, permaneceu. E hoje eu tô também do selo, né, da Shirê, que empresaria eles. E Raquel, e que também mandei música pra ela. Então a gente vai, que é bom. Raquel Reis? Raquel Reis. Maravilhosa. A gente vai aqui, ó, tchuc, só. Eita! Só fazendo as collabzinhas. Inclusive tem. Vai rolar. Nossa, eu vou amar. Não fala ainda. Eu vou amar. Vai rolar. E aí, amo Raquel, maravilhosa. Amo, Raquel. Você acredita que eu fui no primeiro show da vida dela? Autoral? Eu tava em Salvador. Era num lugar que eu não me lembro o nome agora. E aí, uns amigos meus me chamaram pra ir no show dela. Eu sempre amei música. Na época, eu não pensava em trabalhar com música, nem nada disso. E aí, eu fui no show. Eu lembro que eu assisti o show, as músicas autorais e tal. Ou seja, músicas que eu não conhecia, né? E quando eu saí do show, eu lembro que eu mandei um áudio pra duas amigas minhas falando… Se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer ela. Porque eu tenho certeza que ela vai se tornar alguém muito estourada, assim, sabe? E aí, pouco tempo depois, tipo, várias músicas dela começaram a rodar muito bem. Eu falei, cara, eu tinha certeza, sabe? Tipo, eu amo. Ela é muito braba, e ela é uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Nossa, ela é muito legal. Ai, que legal. E, então, assim, eu tô ali também dentro do selo, né? Que a Andréa Franco faz a distribuição. Que também, pô, a gente tem uma relação super legal. E a gente vai ali, você ajudando. Vai se, assim… Você, tipo assim, pra mim… A sua carreira é movimento. Tipo, a gata não ficou parada, entendeu? Gravidez ou não, nunca foi aqui, parada, ó, entendeu? Pratinhos aqui, ó. Mas, quando eu te conheci, que foi em 2024, você tinha acabado de lançar Olho d'Água. E aí, eu queria saber como que foi viver essas duas aventuras, né? Que é lançar um trabalho e estar… vivendo um processo pessoal de gravidez e fazendo show e grávida e vivendo a vida e grávida, né? Porque isso são duas coisas muito fortes, né? Sim. E aí eu queria que você me contasse um pouco. Nossa, foi um processo muito louco, né? Porque coisas da vida, né? Assim, a gente só entende depois que a gente passa. O Olho d'Água, na verdade, ele não ia existir. Talvez ele existisse de uma outra forma. Mas eu tava ali tentando engravidar, queria muito engravidar. E eu tive duas perdas antes de eu ter Olivia, né? E foi assim… Falo disso super tranquilamente hoje, enfim, né? Passei, superei e tal. Me programei pra engravidar, queria. Aí engravidei, legal. Aí, putz, tubária, cirurgia, não sei o quê. Aí… De novo, aí acho que nesse meio do caminho, quando eu vi que eu tava passando por um monte de coisa muito pesada, eu falei, cara, eu preciso de novo criar. Então eu acho que eu também fui pro lado de, cara, então vou criar uma, sabe, que eu tô com ideias aqui, tô com ideia desse projeto, vou botar isso no mundo. Então eu comecei E é super introspectivo, né? Super introspectivo também, eu tava passando por essa fase, né? Que louco. Eu nunca imaginei a história, mas… É nitidamente total. Uma coisa bem interna muito mesmo. Muito interna, muito de cavucar sentimentos também. E fala sobre um fim, um término. O álbum, ele conta também sobre um fim de uma relação, né? Ele fala sobre isso. Que, enfim, de uma outra coisa passada, não tinha nada a ver com o momento. Mas ele fala sobretudo sobre você esmiuçar essas dores. Então, aquilo era um encontro também comigo naquele momento. Então, foi uma forma também de eu sobreviver emocionalmente, né?
fazendo arte, tá ali com a minha turma fazendo, que foi muito delicado. Inclusive, como eu fiz esse álbum, passando por tudo isso, eu ia no estúdio, a gente gravou no X, que era um de uns amigos meus, que hoje mudou de espaço, né? Não existe mais, na verdade, eles mudaram. Mas eu fui com a Carol Matias, que é produtora desse álbum também, que toca comigo, minha irmãzona. Então ela tava vivenciando isso tudo comigo e era tudo muito delicado, porque eu e ela, às vezes a gente ia assim no final do dia, aí a gente tomava um negocinho, a gente ficava ali muito quieta, eu e ela, sabe? Tipo, a gente conseguiu fazer um processo muito delicado, sabe? Muito, sabe? Ela tava comigo, assim, na dor, sabe? Me dando a mãozinha, assim, sentindo aquilo comigo. Então é um disco muito especial. E aí depois, quando a coisa foi andando, que quando eu filmei, por exemplo, a parte audiovisual, eu já tava grávida. Ali eu tava com 2 meses, naquela festa toda que a gente filmou. Então eu já tava saindo ali, sabe, desse buraco e indo pra esse momento. Ai, meu Deus! Vou me emocionar. Mas eu tava indo pra esse momento já feliz, né, da coisa. E, tipo, que bom, porque eu consegui também entregar um projeto que pra mim é tão importante. Porque eu tinha feito outros álbuns mais enérgicos, né? Com mais guitarra, com mais coisas e tal. Mas eu senti que sempre, nos meus shows, sempre tinha aquele momento, sempre vai ter. Aquele momento que eu fico com o público sozinha, toco meu violão, toco meu piano. E tem essa coisa, aquele tete-a-tete. Até na fundição rolou isso, né? Foi muito legal. E eu queria ter um trabalho também que fosse um pouco esse momento. E aí rolou bem. É isso, assim. Depois eu falei, caraca, parece que assim, todos os pontos se ligaram na hora certa. Aí lancei, circulei muito pouco, obviamente, porque eu já tava ali já, né, no final. Mas você circulou em alto astral, tá? Em alto astral. Pô, não vem falar, não, foi bem Você bom. tava, tipo assim, quando eu te conheci, eu falei, gente, essa mulher grávida. E eu me lembro da Carregando sua o piano. roupa, você acredita? Porque você tava com o cabelo vermelho. E você tava com uma roupa azul no dia que eu te conheci. E eu falei, gente, primeiro que essa mulher é linda. Segundo que essa mulher está carregando uma criança dentro de si. E fazendo esse show aqui maravilhoso, entendeu? Muito bom, né? E aí, eu lembro que passou esse dia, logo depois a gente foi fazer a abertura do show dos meninos na fundição. E eu olhei, eu falei, caralho, é isso. Não, ali eu tava voando, se tem cara. Alguém, se tem alguém que tava assim. é uma referência de grávida pra mim, é você, entendeu? Tipo, ai, que porra, bom, que bom. E gente que bom. boa, animada. Eu curti muito a gravidez, curti muito. Deu pra ver, deu pra ver. Muito. Tipo... Eu queria muito. Queria muito. E aí veio uma menina que eu tava louca também. Sempre me achei muito mãe de menininha, sabe? Eu tenho essa coisa, laçarate, de vontade de brincar de boneca. Enfim, o que viesse, vier com saúde, eu ia ser feliz, tudo certo, mas… Mas você tinha esse desejo, eu tinha esse desejo, tudo bem. Foi muito especial, assim. Ai, que bom. E agora a Olivia tem? Tem 1 ano e 7 meses. O tempo enorme. passa, né? Falando. Gente, eu só te conheci grávida. Eu tô Pois amando te ver não grávida. Na próxima eu quero. Não, por favor. Ela é maravilhosa. Eu acho que… eu deixei uma nota pra falar disso, assim, que eu acho muito poderoso. Primeiro, a gente ser mulher, né? Depois, gerar uma criança, assim. E gerar uma criança e continuar em movimento, que foi o que eu pude reparar quando eu tava estudando um pouco da sua carreira, assim, pra trazer algumas perguntas. Isso, assim, eu não sabia dessa parte da sua história de dor, assim, mas que pra mim agora se conecta muito com esse disco, que foi de quando eu te conheci. Mas você não parou. E eu acho que o desafio que isso tem e a força que isso também traz é absurdo, assim. E Sim. aí… E sabe uma coisa que também que eu tava pensando esses dias? Que, assim, é muito louco, né? Porque eu, antes, eu sempre tive 1 milhão de inseguranças. 1 milhão, assim. Isso é uma mancha na minha pessoa que eu esfrego e não sai, assim. Eu tenho inseguranças fortíssimas dentro de mim, que tento trabalhar, gigantesca. Ela vem pra tentar eu mesma me dizer que tá tudo bem. Que por mais que às vezes eu precise revisitar esse lugar pra me lembrar de que, cara, vamos lá, vamos seguir essa batalha. Mas quando eu tive ali, né, quando eu tava grávida, tava tudo planejado. A Olivia nascer em outubro, entregar meus trabalhos em setembro, tudo certo, organizado. Cara, a minha bolsa rompeu um belo dia, num sábado à noite. Minha bolsa rompeu, eu estava em casa 45 dias antes do esperado. Ali eu já entendi que eu não tinha controle de nada. Então eu fui com muito medo pra maternidade. Fui com muito medo porque eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia perder minha filha, o que tava acontecendo. E depois essa bagagem toda também, né? De várias perdas. Ver sangue na calcinha. Lascou, tipo assim, meu mundo caiu. Então eu fui pro hospital com muito medo. E aí, a gente injeção aqui, injeção ali, pra não entrar em trabalho de parto, não sei o que, nanana. Algumas horas depois, trabalho de parto, porque ela queria nascer, o tempo dela. E eu muito apavorada, porque eu não tava preparada, assim. Eu tava me preparando com uma doula, que eu queria tentar, parto natural, etc e tal.
com a cabeça super aberta, o que desse pra ser, seria. Mas eu fui pra sala de parto com muito medo. E aí eu me humilhava. Lu, eu me humilhava, me jogava no chão. Todo mundo que passava falava, pelo amor de Deus, abre minha barriga. Eu tava sentindo muita dor. E tava com muito medo. Porque eu não tava psicologicamente preparada pra parir naquele momento. E ali, chegou minha doula, falou, vamos se acalmar, vamos pro chuveiro, vamos pra bola, não sei o quê. Aí ela conseguiu encostar em mim. E aí eu fui vencendo aqueles medos. Cara, na hora do expulsivo, eu consegui ter, Olivia, de parto, né, natural, vaginal, todos os partos são naturais, mas consegui fazer ali. E, cara, ali, pra mim, foi um momento em que eu fico até arrepiada. Eu também. Eu fico muito impressionada como aquilo fez com que eu tivesse, finalmente, a consciência da minha força. Que era um negócio que eu demorei quase 40 anos pra ter. Então ali eu falei, cara, vambora, porque eu tava apavorada, eu não sabia, eu tava sentindo muita dor. Muita dor. E eu ia fazer aquilo com ela. Cara, e na hora que ela nasceu, realmente, assim, depois que eu consegui passar por isso, e pra mim foi muito forte. Cara, eu topo qualquer coisa, assim, eu passo por cima de qualquer coisa, vambora. Sabe? Aquilo realmente me transformou e fez com que eu tivesse essa consciência do meu poder. Cara, nós, mulheres, somos muito poderosas. Independente de ter filho ou não, é uma força que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia, é uma coisa louca mesmo. É muito bonito, assim. É impressionante, na verdade, porque… É isso, né? A gente ouve vários relatos e a gente vive numa sociedade que é absolutamente machista, que, claro, hoje tá um pouco melhor, legal, tudo mais, mas que é absolutamente machista. E aí, na minha visão, olhar a sua trajetória, pra mim, é forte e inspirador. Porque é uma trajetória de uma artista que nunca parou, que deve ter tido suas renúncias em muitos momentos por milhares de coisas que nem cabem aqui a gente ficar falando, mas que ao mesmo tempo, tipo, sustentou seu sonho. E mesmo assim sustentou o sonho da maternidade e o desejo de estar ali, de gerar uma criança, de ter uma criança. E da música também, sabe? Então, tipo, pra mim, obviamente olhando de fora, é muito bonito, assim. E aí, quando eu fui ver, porra, tem música lançada tal momento, eu falei, tudo tava grávida. Ou tava perto de estar grávida, ou tava parindo, ou pariu, ou, tipo, que louca, entendeu? Tipo assim, mas que delícia essa louca, entendeu? Tipo… Não, e acho que me deu mais pique ainda pra fazer, sabe? Muito mais pique. E fui encontrando também as pessoas no meio do caminho. E, pô, Carol, e é muito contra o que todo Manu, mundo diz que a gente deveria fazer, né? Porque o que seria natural seria, então vai cuidar da sua filha, você não quis tanto? Vai cuidar da sua filha, para de tomar seu vinho, não vai tomar seu porre, não. Sabe, tipo, não vai fazer suas coisas. Porque é isso que toda hora as pessoas dizem pra gente, se né? comporta, fica aí, não sei ceda. Será que fazer um show agora, que sua filha tem sei lá quantos anos? Tipo, e que bom que você não tá parando, sabe? Porque com certeza você vai ser uma baita influência também pra sua filha, sabe? Claro. Tipo, ela foi pra você essa força e você com certeza vai ser pra ela também, totalmente. sabe? E, assim, e graças a Deus também eu tive muito apoio da família pra… imagina se eu tivesse um parceiro que fosse castrador, que falasse, não… Sim. Pelo contrário. E ele nem é da área, né? Tipo, então é mais legal ainda. Ele mas ele é da área da saúde mental. Ai dele. Ele é psiquiatra. Psiquiatra, então, ai dele, né, amor? É verdade. Então, ele tem esse benefício, pelo menos. Exatamente. Sim, é verdade, então, é verdade. Lembrei. Ele é um querido, eu conheci ele nos famoso Paixão, todo mundo chama ele de Paixão. É Paixão por isso? Porque ele é um querido? Não, é porque foi o apelido, mas todo mundo chama de Paixão. Mas ele é uma paixão, ele é um foférrimo. Eu lembro. Eu conversei com ele ali nos bastidores, achei ele muito fofo. Muito falei, querido. Que gostoso. E aí, pousamos em 2025. Você aparece em peso com uma regravação de Gil. Menina, pois é. Sou feliz por um tris. Por quê? Como foi isso? Cara, esse projeto foi muito delicioso, assim, de fazer. 40 anos, né, do Raça Humana. E aí, foi um convite maravilhoso que surgiu. Porque veio de lá de dentro da equipe Gil, a escolha desses artistas que iam regravar. Cada um ficou com uma faixa. Artistas incríveis, assim. E aí, veio esse convite pra fazer Feliz por um Tris. E foi um máximo, porque eu já tinha gravado, quando rolou esse convite… Eu já tinha gravado, acho que é Segredo e Desassossego, as duas músicas que eu já lancei. Então, já tava ali com uma sonoridade de coisas que eu já tava fazendo. Então foi muito bom, porque a gente também trouxe ela pra essa roupagem. Tanto que a gente gravou com a mesma galera, mesmo estúdio, tudo certo. E foi incrível, porque assim, é uma música que foi super desafiadora. Não sei se você conhece a versão original do disco, assim, ela é um pouco mais lado B, mas rock and rollzão, assim. Liminha produziu também, maravilhoso. Eu, por exemplo, eu tenho uma memória muito pouca dessa música, assim. Eu falei, cara, eu já ouvi essa música, mas não era uma música que eu tinha
tanta familiaridade. Até foi muito bom, por um lado, porque a gente quis fazer uma coisa totalmente diferente, sabe? E foi muito legal. A gente ficou, pô, o que ele tá falando das palavras e tal. E a gente foi ali construindo. Eu acho que a gente chegou num caminho super bonito também. Fiquei muito feliz. Eu amei. Com o resultado. É bonito, né? Eu amei. Lindo, o álbum lindo, tá lindo. muito lindo. Nossa, tem versões Lindo, ali lindo. lindíssimas. Belíssimo. E aí foi muito legal, assim. Foi depois também do Mais Feliz, que rolou, dessa versão também que eu fiz pra novela, pra Maria de Você. Enfim, foram muitas coisas. Muitas coisas. Eu falei, não parou de se movimentar. Aí eu fui trazendo algumas coisas ali, mas definitivamente não trouxe tudo, porque a gata não parou de se movimentar. Foi animado, foi bom, né? É. E aí, logo em seguida, você traz um single, Não Quero Te Querer, com nada mais, nada menos com Maria Gadu. Maravilhosa. E aí? Como foi isso? Pois é. Tanto o Não Quero Te Querer como As Segredos e Desassossego, eles fazem parte. Talvez já me adiantando o papo, já fazem parte do meu próximo álbum, que vai sair já já. Quando eu escolhi essa música, que ela é do Juliano Eriston, maravilhoso, Ju, baita compositor. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu me apaixonei. Eu falei, cara, Juliano, eu quero gravar essa música. Eu falei, desse jeito. Aí fiquei no pé dele, eu falei, ai, Ju, eu seduzindo ele, Ju, deixa eu gravar essa música, Ju. Aí eu mandava áudio, Ju, manda pra mim, pra eu aprender a tocar, manda assim pra Ju. Eu ficava no pé dele. Aí, beleza, falou, Mari, grava a música. Aí eu falei, cara, eu queria que fosse um dueto, sabe? E aí, conversando com a Carol, a gente ficou matutando. Eu falei, cara, vamos chamar a Gadu pra fazer? E eu já tinha… Do nada. Do nada. Na verdade, não do nada. Já, olha, pra aí, vamos voltar lá pro tempo, lá de trás, da minha época, ainda de banda. 2010, prêmio um prêmio Multishow, banda do homenageado. Eu fazia parte da banda, aí era eu, Mamundi, Mônica Gena, Dedé Teicher na batera. Meninada. Aí, Gadu cantou. Aí a gente se conheceu ali, porque a gente era a banda tocando Titãs. Máximo. Gadu cantou e tal, Negra Ali, foi muito legal. Aí a gente já teve esse tal. Esse Hello. Esse Hello. Aí, 2013, eu fui backing de um número gigante que teve em homenagem ao Cazuza no Palco Mundo do Rock in Rio. Que legal. Máximo, bandaço, tudo. Gadu cantou de novo. E a gente ficou vários dias no estúdio ensaiando. Então a gente já começou a criar uma relação. E aí depois a gente se encontrou e ela falou pra mim que ela indicou devagarinho pra entrar numa série. Aí a gente já retomou esse contato. Falei, cara, ó. Aí já tinha um zap ali. Já tinha um zap. Eu falei, pronto. É isso. Eu não tinha o número dela. Tô brincando. Inclusive, não, mas eu podia ter, né, da época. Mas eu não tinha. Mas a Andréia, super amiga do Ale, empresário dela, a gente fez essa ponte. Ela topou na hora. E aí foi máximo, porque ela foi, a gente passou lá um dia gravando, deu muito certo. E é bom, porque a gente também já se conhecia, ela já conhecia meu trabalho. Falou, inclusive, que adorava uma versão lá que eu tinha gravado que se chama Amor. Então, assim, foi também Gostoso. Conjuntura, né, dos astros, assim, rolou muito bem. E eu amo a voz dela, né, assim. Ela foi uma cantora que também, isso, chegou naquele momento ali, também nessa fase ali dessa migração do CD pro digital. E todo mundo achava ela o máximo. Ela realmente é uma cantora, uma trajetória absurda, né? Com uma voz linda, artista, produtora, toca tudo. Ela é muito absurda, né? Ela é muito também, muito amorosa, né? Eu acho maravilhosa, sou muito fã. E tá linda a música. Vocês até fizeram visualizer, né? Sim, fizemos lá no estúdio dela, Ficou lá no lindo. centro. Bem lindo. Bem legal, né? Aquela coisa assim, vapt-vupt, tem que gravar, pá. Mas ficou lindo. Ela também tem filha pequena, a gente vai, amiga, vamos lá, as crianças estão esperando. Vamos. E aí, você um pouco respondeu, mas eu vou repetir minha pergunta pra você responder com mais calma. Que em seguida você lança É Segredo e Desassossego. Particularmente, eu já tinha escutado há 2 anos atrás você cantando essas músicas. Sim. Em outros contextos. Sem isso tá ali, né, pra gente ouvir. E aí, minha pergunta era se isso faz parte de alguma coisa que vai vir, assim. Vai, claro. Não. Mas você já foi dando alguns spoilers eu já aí. dei os spoilers, né? Mas essas 3 músicas fazem parte do Feitiço. Que é esse álbum que tá chegando, que tá no forninho, tá assim, já tá… Tem data, assim? Não tem data, porque… Enfim, Previsão. Previsão junho. Junho, tá. Um álbum canceriano, talvez. Né? Ou leão, não sei. Pode ser, né? Fica ali no meu campo, no meu território, né? Conhecido, exatamente. Mas faz parte do Feitiço, que é esse álbum que tá nascendo. E foi muito bom, porque, claro, tem muitos artistas que fazem esse processo de
fazer, que eu acho que é o ideal, tá? Porque nessa loucura toda de neném e tal, segui um caminho um pouco diferente. Mas ele foi nascendo, foi sendo construído à medida que eu fui fazendo ele. Que eu fui tomando consciência do que ele seria, da narrativa, das músicas que eu fui compondo. Eu compus muito também no puerpério, uma coisa louca. Eu acordava… Cara, teve um dia que eu acordei de madrugada com 2 letras inteiras na cabeça. Assim, bizarro, assim. Isso nunca tinha me acontecido com tanta velocidade e com tanta quantidade, né? Não que eu seja uma compositora muito de fazer volume de música. Mas, então isso faz parte do feitiço. E, cara, eu tô muito feliz com esse álbum. Porque ele tá ficando, assim, um chuchuzinho. Ai, já tô animada. Ai, eu tô muito animada. Tô muito animada. Tô muito. E a gente tá chegando no final. Sim, mas aí quando você lançar Feitiço também você volta. Com certeza. E aí a gente conversa sobre todas as músicas, tal, todos os possíveis feats que vem por aí e tal. Teremos surpresas. Já tô animada pra saber. Eu queria saber o que a música significa pra você. A música significa pra mim… Nossa, tanta coisa. Eu acho que ela é… Pra mim, ela é o canal, assim, mais puro de me conectar com as pessoas, sabe? Eu faço música não porque eu quero… Porque eu quero essa coisa da minha música. Cara, eu faço música pra meio que dar vazão às coisas que vêm de dentro de mim. Assim, meio que pra botar pra fora e poder sobreviver. E esse movimento aqui, ó, aí ele vai e conecta aqui, conecta ali. Eu vejo assim, cara, por causa da música, o tanto de conexões que eu fiz, sabe? Bonitas. E quantas coisas eu aprendi, quantas coisas eu melhorei em mim por causa da música, sabe? Então, eu acho que pra mim é isso. É um presente que a vida me deu. Porque eu também acho que a música escolhe, né? Então, quando você tenta fugir, ela fala, não, você não vai embora daqui. Você vai fazer isso aqui. Então, também tem muito respeito, sabe? Beleza, vou fazer o mais bem feito que eu puder fazer. Com todo o meu coração. Legal. E agora são perguntinhas rápidas, tipo papum. Adoro. Um estilo musical? MPB. Um lugar que você sonha em tocar? Ai, vários. Tipo, Concha Acústica. Nossa! Eu tenho muito sonho. Seria perfeito. Circo Voador, um show meu, assim. Seria perfeito. Sabe? Ali do ladinho, né? Delícia, né? Nossa, Tudo. ia ser lindo. Cara, várias coisas, assim. Lindo. Queria tocar mais pelo Brasil inteiro, queria ir pra fora. Vou ficar com Concha Acústica. Tá. Porque eu cresci na Bahia, então pra mim… Qualquer coisa que se relacione já é maravilhoso. Maravilhoso. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Todos. Vale papum. Ai, meu Deus. Todos, né? Mas Gadu, maravilhosa. Maravilhosa. Ref de muita referência, assim, muito. Qual é o desejo atual da sua carreira? Que mais pessoas me escutem, assim, poder finalmente… Acho que agora eu tô com uma equipe muito legal, fazendo um trabalho muito redondo, muito amarradinho. Então eu quero conseguir levar isso pro máximo de pessoas que eu puder. Mostrar a minha arte, mostrar todo o meu coração que eu coloco nisso, assim. Porque é muito verdadeiro o que eu faço, sabe? Assim, é tudo do meu coração, tudo do meu sentimento mesmo. Então, eu queria que isso fosse, sabe? E vai, tenho certeza. E vai. Mari, muito obrigada. Obrigada a você. Eu sempre amei conversar com você. Obrigada por estar aqui. Em breve quero te ter aqui de novo também. Com certeza. E estaremos juntas nessa caminhada. Estaremos. Conta comigo. Obrigada. Ai, obrigada. Amei. Uhul. Amei.